o Gabigol ele não vai conseguir render mais do que ele rendeu no Flamengo. A história não vai se apagar, ele marcou os 2 gols mais importantes da história recente do Flamengo. Isso é inegável, isso está na história, não tem jeito. Mas o Gabi, ele não vai conseguir mais render o que ele rendeu no Flamengo, gente. Não adianta. A comissão técnica não quer, a direção do Flamengo aparentemente não quer, o próprio Gabi aparentemente também, sabe? Então não adianta, a gente esquece o Gabi nesse momento para ser o substituto do Pedro. Amigas e amigos, pois é, né? Eu comecei esse vídeo com... E eu já posso classificar com essa pérola que falei a respeito do Gabigol, né? E era um momento que eu mesmo não imaginava que o Flamengo demitiria o técnico Tite tão rapidamente. Depois veio o Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz, o Flamengo foi para a final da Copa do Brasil. E o Gabigol cresceu de rendimento. E neste domingo apareceu a skin do decisivo Gabigol mais uma vez, né? Como ele gosta de aparecer em finais, em decisões. E ele apareceu de novo, mais uma vez, e aí marcando... Eu fui até repetitivo, né? De novo é mais uma vez, obviamente. E ele acabou marcando 2 gols, e gols que podem ajudar o Flamengo a conquistar mais um título de Copa do Brasil em sua história. 3-1 diante do Atlético Mineiro no Maracanã, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Flamengo até já poderia ter liquidado a fatura, mas poucos minutos depois do terceiro gol do Flamengo, o Allan Kardec fez o gol para o Atlético Mineiro, e esse gol que, digamos assim, pode ter dado uma sobrevida ao Galo nesta decisão de Copa do Brasil. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que tem uma equipe aqui do Rio de Janeiro que faz transmissões de algumas partidas de equipes do Rio de Janeiro. E eu não pude estar no Maracanã, né, por questões mais logísticas, né, mas fiz a transmissão lá para a MS Web Rádio e a gente contou a história de Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, e eu vou comentar um pouquinho do que aconteceu no jogo, tá bom? Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, e essa divulgação é muito importante para o crescimento aqui do canal. Beleza? Então vamos lá para mais um vídeo, e para falar dessa decisão, né? Deixa eu até pegar aqui o caderno aqui das minhas anotações, né? Por isso que eu cheguei com a cabeça aqui próxima da tela aqui de gravação, né? Mas tá aí. Muito bem. Então, 3-1 para a equipe do Flamengo, que larga na frente nessa decisão de Copa do Brasil. E como falei, já poderia ter liquidado a fatura já na tarde deste domingo do Maracanã, mas o gol marcado pelo Allan Kardec deu uma sobrevida ao Atlético Mineiro. Bem, começando com as escalações das duas equipes, tá? O técnico Felipe Luiz hoje ele não pôde contar com o Eric Pulgar e nem com o Bruno Henrique, porque os dois estavam suspensos. O Eric Pulgar levou o terceiro cartão amarelo, enquanto que o Bruno Henrique acabou que aplicou um golpe de karatê no Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. E foi uma expulsão bem idiota do Bruno Henrique. E aí, tanto o Bruno Henrique quanto o Eric Pulgar, não puderam estar à disposição do técnico Felipe Luiz para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E aí o Felipe Luiz ele manteve o Everton Araújo no meio de campo. O Gerson foi o segundo volante do Flamengo hoje. E aí completou o meio de campo o Arrascaeta. E teve um trio de ataque com Michael, Plata e Gabigol.
Então o Flamengo que entrou em campo com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, hoje formando a dupla de zaga. E o Alexandro, voltando de lesão, hoje foi titular na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Everton Araújo e Gerson, formando a dupla de volantes, e o Arrascaeta, o meia de criação. E o trio de ataque com Michael, Gonzalo Plata e Gabigol. O Atlético Mineiro, o técnico Gabriel Milito, repetiu a escalação que entrou em campo contra o Vasco no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então o Atlético Mineiro teve o Everson no gol, o Lian com Bataglia e Júnior Alonso formando o trio de zaga. Aí o Gustavo Scarpa jogou na ala direita. Aí um trio de meio de campo, com Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana. Aí o Guilherme Arana tendo essa liberdade para poder chegar mais ao ataque. E o Rubens de ala esquerda. E a dupla de ataque com Hulk e Paulinho. Então, essa foi a escalação do Atlético Mineiro. O Milito hoje não pôde contar, mais uma vez, com o Fausto Vera, o volante Fausto Vera, e nem com o atacante Daverson. Como fez falta o Daverson para esse jogo de hoje, hein? Pois é, o Daverson que já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá nas primeiras fases, e o Fausto Vera que jogou pelo Corinthians nas primeiras fases da Copa do Brasil, e o regulamento não permite que um jogador atue por duas equipes diferentes na Copa do Brasil, em uma mesma edição de Copa do Brasil, Então por isso que nem o Daverson e nem o Fausto Vera puderam jogar. Enfim, e aí até o Atlético Mineiro mesmo, ele começou tendo uma finalização perigosa, feita pelo Gustavo Scarpa, que chutou de fora da área, e o Rossi acabou espalmando a bola. Depois, até o Atlético Mineiro teve uma outra finalização com o Guilherme Arana, que acabou chutando de longe, só que foi um chute sem perigo. E aí, na sequência, no tiro de meta para o Flamengo conseguiu construir bem a jogada e assim, conseguindo construir da defesa até o ataque muito bem, aí o Flamengo abriu o placar. E aí o detalhe da jogada, o Wesley, que teve uma liberdade para correr pela parte central do campo de ataque, tocou para o Michael, aí o Michael tocou para o Gabigol, que recebeu dentro da área, o Gabi chutou cruzado, o Everson espalmou, só que a bola foi para frente, E aí no rebote o Arrascaeta, de primeira com o pé esquerdo, conferiu o rebote e mandou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Flamengo no Maracanã. O gol que saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Foi logo depois dessa finalização que falei, do Guilherme Arana, que foi um chute de fora da área. Então, o Flamengo conseguiu abrir o placar. Então, o Atlético Mineiro, que até começou de forma mais intensa, após esse gol, o Flamengo foi melhor na primeira etapa e o Atlético Mineiro pouquíssimo produziu. E aí a gente tem que falar de figuras, como o Hulk e o Paulinho, que pouquíssimo, os dois pouquíssimo apareceram, na primeira etapa de jogo, Até o Paulinho tentou ali fazer umas tabelinhas e tal, mas o Hulk praticamente sumido no primeiro tempo de jogo, Mas o Atlético Mineiro, depois desse primeiro gol, pouquíssimo produziu também, Essa aqui é a verdade. Já o Flamengo, o Flamengo que teve um controle maior da posse de bola na maior parte do primeiro tempo, teve ali chegadas também próximas à área de defesa do Atlético Mineiro. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo e terminou até com mais finalizações, bem mais inclusive, foram 9 finalizações do Flamengo, na minha contagem, contra 3 da equipe do Atlético Mineiro. E das 9 finalizações do Flamengo, 5 foram na direção do gol defendido pelo Everson, 3 foram para fora e uma que foi bloqueada pela defesa do Atlético Mineiro. Antes do segundo gol do Flamengo, o Flamengo teve um chute de longe até com o Léo Pereira, O Léo Pereira chutou de muito longe com o pé esquerdo, a bola foi lá no ângulo direito e o Everson acabou espalmando, fazendo uma belíssima defesa. Até depois, aos 31, o Atlético teve
um chute também com o Scarpa, né, que foi um lançamento que veio da esquerda. A bola chegou para a direita para o Scarpa, que recebeu dentro da área, só que ele chutou de primeira com o pé esquerdo. A bola acabou passando por cima do gol. E aí, aos 38 minutos, o Flamengo marcou o segundo gol. E detalhe da jogada, foi uma jogada que foi pela faixa direita, né, pelo lado direito. E foi com o Léo Ortiz, cara, fazendo um lançamento para o Gonzalo Plata. Aí o Plata deu uma casquinha de cabeça na bola e a bola chegou até o Gabi. O Gabigol, que recebeu na direita, livre, muito livre de marcação. Aí o Gabi foi correndo com a bola, correndo. E aí entrou na área e chutou na saída do goleiro Everson. Foi um chute rasteiro, um chute cruzado no canto direito. Dessa forma, marcando o segundo gol do Flamengo. Deram muito espaço para o Gabigol receber essa bola. E aí foi o Lianco quem deu condição para o Gabigol ficar em posição legal, né, e assim marcar o segundo gol para a equipe do Flamengo. E a gente também, claro, precisa fazer aqui algumas observações táticas, né, a respeito das duas equipes. A começar pelo Flamengo, né, foi uma boa atuação do Plata, mais no primeiro tempo, né, porque já vou falar do segundo tempo, que no segundo tempo o Flamengo teve uma queda de rendimento, uma queda muito grande, inclusive. Mas o Plata, ele foi bem no jogo e ele foi muito participativo, né? Muito colaborativo também na defesa, né? Quando o Atlético tinha a posse de bola, o Flamengo ele fechava numa linha de 5 jogadores na defesa. E aí no lado direito, né, além do Wesley, o Gonzalo Plata ele fechava ali pela direita, ajudava o Wesley na marcação, né? Foi uma situação ali bem curiosa e eu gostei dessa participação do Gonzalo Plata ali, fechando o lado esquerdo de ataque do Atlético. E é uma leitura, né, que o Felipe Luiz teve, na minha visão, que o Atlético Mineiro, ele um lado esquerdo ali, né, que o Rubens e o Guilherme Arana, ele costumam ser muito participativos ali com a bola ali pelo lado esquerdo, né, costuma ser o lado mais forte, justamente dessa dobra entre o Rubens e o Guilherme Arana, né, e aí nesse primeiro tempo principalmente, né, e com essa dobra de marcação entre o Wesley e também o Gonzalo Plata, essa dupla ali marcando pela direita acabou fechando a criação ali do lado esquerdo de ataque do Atlético Mineiro. Então, aquela dobra entre o Arana e o Rubens acabou que ficou bem anulada por conta disso. Essa participação ali do Wesley e do Plata fechando ali o lado direito da defesa do Flamengo. O Wesley, né? O Wesley que para mim também fez uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, né? O Wesley que, além, claro, de aparecer pela lateral, ele apareceu muito também pelo meio, né? Tentando buscar o jogo muito ali pelo meio também. E até dessa forma que saiu o primeiro gol do Flamengo, né? Com o Wesley correndo com a bola pelo meio, mas em outros momentos o Wesley aparecendo pelo meio, tentando criar jogadas, fazer tabelinhas também. Então o Wesley foi um cara muito participativo no ataque também por conta desse posicionamento, né? E aí o Atlético Mineiro, né, que mais uma vez, né, quando se defendia, ele fechava com uma linha de 4 jogadores. E aí, no caso, era um trio de zaga com Lianco, Bataglia e o Júnior Alonso, só que quando o Atlético defendia, se defendia com uma linha de 4 jogadores. E aí, no caso, o Lianco fechava na lateral direita, Bataglia era o zagueiro pela direita, o Júnior Alonso, zagueiro pela esquerda, e o Rubens é quem fechava a linha de defesa pela esquerda. É como se fosse ali um lateral esquerdo mesmo. Diferente do que acontece em uma equipe, né, que tem 3 zagueiros, né, que normalmente quando se defende com uma linha de 5 jogadores. Além dos 3 zagueiros, mais 2 alas, né, um pela direita e um pela esquerda. Só que no Atlético Mineiro não foi dessa forma que aconteceu no primeiro tempo. E acabou que foi um primeiro tempo que foi pouquíssimo produtivo do Atlético Mineiro. Isso até depois do primeiro gol do Flamengo. Após o primeiro gol, o Atlético Mineiro ficou muito retraído, né, não conseguiu produzir tão bem. Foram apenas 3 finalizações que o Atlético Mineiro teve na primeira etapa, né? Uma que foi na direção do gol, que foi aquele chute do Gustavo Scarpa no primeiro minuto de jogo,
e outros 2 chutes que foram para fora. E foi isso. Aí a gente parte para o segundo tempo, né, que o Gabriel Milito não mexeu no Atlético Mineiro, só que a intensidade, né, que o Flamengo mostrou na primeira etapa acabou que diminuiu no segundo tempo. Então foi o segundo tempo que o Atlético Mineiro teve uma posse muito maior da posse, obviamente, né, uma posse muito maior da bola, né? Claro, foram 65% de posse de bola do Atlético Mineiro contra 35% do Flamengo. Foi assim que terminou a posse de bola na segunda etapa. Só que, assim, foi uma posse de bola, né, que até o momento do segundo gol, quer dizer, do terceiro gol do Flamengo, foi uma posse de bola pouquíssimo produtiva do Atlético Mineiro, né? Até nos primeiros minutos o Atlético teve lá uma sequência de 2 chutes, né? Mas que não resultaram em gols. E depois, aos 12 minutos, o Atlético Mineiro teve um cruzamento que veio da direita, feito pelo Hulk, né? E aí chegou até lá o Júnior Alonso na segunda trave, que cabeceou, mas foi uma cabeçada cruzada. A bola passou perto da trave esquerda do gol defendido pelo Rossi. E foi só. Até o momento do terceiro gol do Flamengo. Aí, dos 12 minutos, né, que foi essa cabeçada do Hulk, quer dizer, a cabeçada do Júnior Alonso, até os 28 minutos, quando saiu o terceiro gol do Flamengo, foi um jogo pouquíssimo produtivo. Até que o Gabriel Milito, ele tirou o volante Otávio para colocar o Zaratio. Aliás, o Zaratio, que voltou a jogar depois de pouco mais de 2 meses, acabou passando por uma cirurgia perto ali da região do pubis. Então, depois de 2 meses, o Zaratio voltou, entrou no lugar do Otávio. E aí, então, o Atlético Mineiro foi tentar trocar passes, mas acabou errando esse passe no meio para o Zaratio. O Zaratio ele foi girar o corpo e aí acabou não conseguindo dominar. E então o Flamengo fez o terceiro gol no contra-ataque. O Michael roubou a bola, né, após o Zaratio não dominar essa bola. Então o Michael deu o passe para o Alcaraz. O Alcaraz, que minutos antes havia entrado no lugar do Arrascaeta. E o Alcaraz, no contra-ataque, ele poderia ter dado um passe na direita para o Michael, mas preferiu dar o passe para o Gabigol. E aí apareceu novamente a skin do decisivo Gabigol, que recebeu a bola pela esquerda, correu, entrou na grande área e aí chutou cruzado, mandando a bola no canto esquerdo rasteiro do goleiro Everson. E assim marcando o terceiro gol do Flamengo, o segundo do Gabigol na partida. E aí eu fico imaginando a situação, né? Que eu conheço muitos torcedores do Flamengo que não gostam do Gabigol, mas que acabaram comemorando muito, né? Obviamente, os 2 gols do Gabigol. E queria saber o que passou na cabeça deles nesses momentos que o Gabigol marcou 2 gols, né? Pois é. E aí, fez aquele gesto, né? E aí, fazer o quê, né? Ai, ai. Então, 3-0 para o Flamengo. Então, assim, o Flamengo ele já poderia ter liquidado a fatura. Que com 3-0, cara, já seria uma vantagem muito confortável para o jogo de volta em Belo Horizonte. Porém, poucos minutos depois, o terceiro gol do Flamengo foi aos 28. Aos 34 minutos, saiu o gol do Atlético Mineiro. Destacando também, o Allan Kardec entrou no lugar do Gustavo Scarpa. E aí, o Atlético Mineiro conseguiu marcar o gol numa jogada que veio pela direita. O Zaratio foi tentar dar o passe para o Allan Kardec. Aí o Léo Ortiz parecia que iria interceptar o passe, mas não conseguiu dominar a bola por completo. Então a bola sobrou para o Allan Kardec, que girou o corpo e chutou, mandando a bola no canto direito do goleiro Rossi. E é um gol que, digamos assim, deu uma sobrevida ao Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil. Aí depois, né, o Atlético Mineiro, que tinha o controle maior da posse de bola, passou a pressionar mais. Então o Felipe Luiz ele acabou tirando o Gonzalo Plata para colocar mais um zagueiro, o Fabrício Bruno, para tentar fechar a casa ali, para tentar segurar essa pressão que o Atlético Mineiro fez após marcar esse gol. Ele tentou cruzamentos e tudo mais,
só que acabou que não conseguiu marcar o segundo gol. E assim terminou o jogo 3-1 para o Flamengo. E aí eu digo que é um gol que pode dar uma sobrevida ao Atlético Mineiro, porque se fosse 3-0 para o Flamengo, o Atlético Mineiro teria que vencer por 3-0, pelo menos. No caso, vencer por 3 gols de diferença no tempo normal para levar o jogo para os pênaltis. E para vencer o título no tempo normal, precisaria vencer por 4 gols de diferença. Com esse 3-1, o Flamengo pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim conquista o título da Copa do Brasil. Se o Atlético Mineiro vencer por 2 gols de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Agora, para o Atlético conquistar o título da Copa do Brasil, precisará vencer por no mínimo 3 gols de diferença. E marcar 2 gols, 3 gols em cima desse Flamengo do Felipe Luiz, será uma missão muito complicada. Porque o Flamengo do Felipe Luiz tem mostrado uma defesa forte, uma defesa sólida. E até vendo um dado aqui, esse gol que o Atlético Mineiro fez foi o primeiro gol que o Flamengo sofreu jogando em casa nesta Copa do Brasil, né? Que venceu o Amazonas sem levar gol, venceu o Palmeiras no Maracanã sem levar gol, venceu o Bahia em casa sem levar gol, e a mesma coisa diante do Corinthians na semifinal. Isso nos jogos no Maracanã, tá? Então foi a primeira vez que o Flamengo foi vazado jogando em casa nesta Copa do Brasil. Então, para derrotar o Flamengo vencendo por 3 gols de diferença, vai ser uma missão bem complicada para o Atlético Mineiro. Para marcar 3 gols no Flamengo, cara, vai ser muito difícil. Para marcar 2 também vai ser muito difícil, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo de volta. E aí, claro, a gente precisa destacar a figura do Gabigol em decisões, que mais uma vez apareceu muito bem, apareceu no momento certo, na hora certa, marcando 2 gols, participou também da jogada do primeiro gol do Flamengo, né, que foi graças ao chute dele, que aí teve o chute dele, né, o Everson defendeu, e aí o Arrascaeta no rebote fez o primeiro gol da equipe do Flamengo. Então o Flamengo está aí bem próximo de conquistar um título da Copa do Brasil, mas claro, precisará entrar, obviamente, focado para que não aconteça algo semelhante ao que foi em 2014, por exemplo, naquela semifinal no Mineirão, né, que o Flamengo acabou abrindo o placar, mas depois levou uma virada assim impressionante e o Atlético acabou partindo para a final e ganhando o título naquela ocasião lá em 2014 diante do seu maior rival, o Cruzeiro. Então, o Flamengo tem que entrar focado nesse jogo de volta para não dar bobeira. Bem, então fica aí minha análise do que aconteceu no jogo deste domingo, esse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. E aí, o que vocês acharam, hein? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, se você ficou comigo até aqui no final, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo, tá? E em breve volto com mais um vídeo por aqui. Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!